Afinal, por que o Stolas é diferente da sua família Goetia? O Stolas, ele difere dos demais, por simples motivo que ele não tem nojo ou odeia os pobres, bem diferente de toda a sua família. A Stella que diga, a Stella odeia pobre, nós sabemos disso, o contrário do Stolas. Mas eu parei para pensar, por que o Stolas é desse jeito, já que a família onde ele foi criado e tem essa visão para se achar superior aos que estão abaixo deles, mas o Stolas é diferente. Nós não temos muitas respostas do passado do Stolas. Sinceramente, o que nós vimos do Stolas é muito pouco. Nós vimos mais o futuro do Stolas com o Blitz do que seu próprio passado, pois nós nem vimos a própria mãe do Stolas, só vimos o Paimon, que o Paimon nem ligava para o Stolas, e o próprio Paimon falou que ele tem muito filho e nem lembrava do nome do seu próprio filho, que era o Stolas. E o mordomo, que eu acredito que o mordomo seja um dos pontos principais para o Stolas não odiar a classe baixa dos Sete Anéis. Vamos rever o início que foi mostrado do Stolas até agora. Nós vimos que o Stolas, desde quando era criança, ele era bastante alegre e comemorava o seu aniversário, bem diferente do Stolas adulto, bastante deprê, triste, com vontade de fazer aquilo, cancelar seu próprio CPF. E quando ele era criança, ele estava empolgado para ganhar o seu Grimório e assim ter sua responsabilidade na família Goetia. E o ponto para se analisar nesse momento foi justamente o mordomo. O mordomo tratou os Stolas muito bem, claro, pois isso é o serviço dele, mas eu acredito que o mordomo realmente gostava do Stolas, não fazia aquilo por causa que era o seu trabalho, já que o Stolas, desde pequeno, se demonstrava bem diferente da sua família. Olha só a Stella já nasceu daquele jeito, odiando a classe baixa, bastante raivosa e também bastante destrutiva. A Stella já nasceu daquele jeito. Já que nós estamos comparando ele com os outros da família dele, vamos pegar também o Vassago. E o Vassago tem uma certa relação com os Stolas, que ainda no momento nós não vimos. Mas nós sabemos que eles tiveram alguma coisa, já que o Vassago ficou do lado dos Stolas durante o julgamento. E parece que ele não odeia tanto assim a classe baixa. Olha só o André Alphys. O André Alphys, ele detesta a classe baixa. É só você ver como ele tratou o Blitz durante o tribunal. E também ele ia acabar com o MP sem nenhum problema e ia dormir se não fosse pela Octavia. E revendo a relação conturbada e difícil do Stolas e do Blitz, no momento da discussão que eles tiveram, o Stolas sempre via o Blitz muito grande e ficou decepcionado quando viu que o Blitz via ele tão baixo. O Blitz descreveu toda a família Goetia. O que o Blitz falou naquele momento é verdade. A família Goetia usa e descarta os classe baixa como fosse nada. Mas aquilo que o Blitz falou é verdade, mas não se aplica no Stolas. E as próprias lágrimas e o que o Stolas falou naquele momento comprova isso. E no início da relação do Stolas com o Blitz, nós vimos que ele teve um certo amor à primeira vista. Nós sabemos que isso não existe por causa da Garnet de Steven Universo, mas mesmo assim ele teve, e teve as consequências por isso. Nós sabemos que ele se apaixonou pelo Blitz, e quando eles ficaram juntos, nós vemos o que aconteceu. Ele conheceu o Blitz da pior maneira. Foi tão difícil juntar esses dois que o próprio Stolas perdeu tudo. E perdeu o seu mais importante, que é a Octavia. A única felicidade do Stolas em todo aquele palácio. E olha só interessante, parece que a Octavia também puxou o Stolas. Não só seu lado musical que ela puxou do pai, já que a Octavia canta muito bem, mas também não vê seres abaixo dela como inferior. É só ver como ela tratou a Luna. A Octavia nunca tinha visto a Luna. Ela só viu a Luna no episódio 2 da segunda temporada. Mas mesmo assim, quando ela viu um Elrond na frente dela, ela não ficou com nenhum preconceito com aquele Elrond que era a Luna. Assim como a mãe dela ficaria se fosse o lugar dela. Ela escutou a Luna e entendeu o que ela quis dizer, até o momento que ela abraça a Luna. Isso mostra que o esforço do Stolas em ter uma família feliz valeu a pena, porque isso influenciou a Octavia. Se isso acontecer de novo, talvez a Octavia passe adiante, e talvez um dia a família Goetia não odeie tanto assim a classe baixa, pois nós sabemos que depois que o Stolas perdeu seus poderes, perdeu sua reputação, todos os seres da classe baixa começaram a atacar os Stolas e odeiam os Stolas. Isso me lembrou muito o Dom Flamingo de One Piece,
quando seu pai deixou de ser o dragão celestial, todos que estavam abaixo deles, no universo de One Piece, começaram a atacar. E esse foi o começo do Doflamingo se tornar um vilão de One Piece. Mas isso não tem nada a ver com o vídeo. Eu só lembrei disso mesmo. Mas continuando o vídeo dos Tolas. E eu acredito que a resposta que nós vamos ter para os Tolas ser desse jeito é sua mãe. Porque nós não vimos ainda a mãe dos Tolas. Não tivemos nenhum indício da mãe dele. Nós tivemos indícios da mãe do Blitz. Nós vimos a mãe do Moxie, a mãe da Millie, mas a mãe dos Tolas ainda nós não vimos. Com certeza, os criadores estão preparando uma grande história para essa personagem, porque até agora ele não teve nenhum indício. Nós sabemos que os Tolas têm uma mãe, mas como ela foi, nós não sabemos. Então eu acredito que ela seja um ponto muito importante da vida dos Tolas. E já voltando falando do Blitz, em todo o relacionamento do Blitz e dos Tolas, teve um ponto bom, que foi o Blitz mostrando para os Tolas que eles não são tão diferentes assim, e um sendo da realeza, outro sendo da classe baixa. Os dois podem conviver junto, mas claro, tem muita coisa para superar para isso acontecer de fato. Nós vimos que isso gerou muitos problemas, mas nesse ponto o Blitz conseguiu ajudar bem os Tolas. Mas aí, o que você acha e qual são a sua teoria, sua opinião para os Tolas ser desse jeito, ser bem diferente da sua família Goetia? Como disse a Estela, odeio pobres. Totalmente diferente dos Tolas, como nós sabemos. Mas aí, eu quero saber a sua opinião. E lembrando que eu deixei uma palavra errada para vocês corrigirem e comentarem, para incentivar a escrita, uma forma que eu encontrei para interagir com o público do meu canal. Comente aí, sua opinião é muito importante.